o despertar. E a pergunta é: o que lhe faz despertar para ter respostas de Deus? Grande parte das vezes, o que nos desperta é a dor para buscar Deus. Porque Deus coloca nas nossas vidas situações para a gente buscá-lo sem ter a dor. Mas parece que a gente assim se entrega mais diante dele quando a dor surge. Aí, o porquê o despertar? Nós já ouvimos outro dia sobre Gideão. O que fez o despertar dele? Uma situação que precisava dele, daquele homem naquela posição para realizar algo. Neemias, o que aconteceu com ele? Precisava daquele homem naquela posição para resolver algo. Esther, a mesma coisa. Deus precisava despertar uma mulher. Só que Deus começou a prepará-la muito tempo antes. Ou seja, Deus está preparando você para poder despertar outras pessoas. Ou, mais que isso, Ele quer que você seja despertado pela palavra, Ele quer que você seja despertado para que muitas outras pessoas sejam impactadas pelo teu despertar. Só que nós falamos assim, se eu não despertar, outra pessoa desperta. A posição, ou seja, aquela posição, Deus vai levantar alguém. Só que com as suas qualidades, com o seu jeito, da sua maneira, é só você. Então aquela situação de que, se eu não orar, o pastor Maurício vai orar e tá tudo beleza. Não. Deus quer a sua oração, Ele quer a nossa oração. Por quê? Porque cada oração é especial em função desse despertar de Deus em nossas vidas. E lá em Esther, capítulo de número 4, versículo 3, foi lançado um decreto onde haveria morte, onde haveria perda. E nesse decreto teve que ter um despertar. Ou quando surge uma situação difícil, nós nos rendemos a ela, nos entregamos e morremos também. Qual vai ser a nossa escolha? A gente vai despertar para Deus pelo amor, pela dor. Não tem outra situação. E Deus coloca muitas pessoas diante da nossa vida para a gente despertar pelo amor. Ou seja, Ele quer que a gente faça a obra dele independente do que aconteça. Mas, como diz o bispo Rodovalho, coração, nós esperamos a dor bater em nossas vidas para a gente se entregar diante de Deus. Ou se entregar para a morte, que é o que muitos fazem. Ou se entregar para a bebida, para as drogas. Então Deus está perguntando, qual despertar você quer que eu faça na sua vida para você realmente me buscar por inteiro? Então Deus está perguntando, qual é o despertar que a gente quer? A gente quer um despertar mais ou menos, aonde nós vamos mais reclamar de Deus do que ser gratos a Ele por tudo que Ele faz? Ou a gente vai se entregar mesmo para Ele e Ele vai fazer o que tem que ser feito? Então vai ter momentos difíceis, muito difíceis. Se a gente pegar a história de Esther, antes dela tomar uma decisão, no sentido de conversar com o rei, ela teve que tomar outra decisão, mais importante ainda, que foi vencer o próprio medo. E aí tem algo interessante, porque essa questão ali da fé nesse momento, imagino que ela estava com muito medo, porque a história não dava margem para ela falar assim, alguém já fez e deu certo. Não, a situação dela foi única. Então, o seu despertar e o meu despertar para Deus é único. E Deus, Ele não vai repetir o mesmo despertar que Ele fez ali, pastor Maurício, na minha vida, é diferente. O pastor Maurício deu até um testemunho outro dia sobre o caso do Benjamin. Foi um despertar diferente na vida dele, porque é uma situação nova, um momento novo, e uma situação que era extremamente com ele e com a sua família. Isso impacta a vida da gente. Por quê? Porque quando a gente olha para fora, esse despertar, ele é um despertar, Deus está fazendo. Mas e quando somos nós que temos que despertar desse marasmo, dessa escolha que a gente acha que tudo é melhor do que buscar Deus,
Então, Deus está mostrando para nós todos os dias qual despertar você quer que eu faça na sua vida. Um despertar de gratidão? Ou nós estamos esperando Deus colocar uma situação difícil, difícil, para que nós possamos despertar? E aí fica, o que eu e você queremos? Aí essa é a questão. Ontem eu lendo, já tinha notado, vou anotando alguns temas. Enquanto Deus vai mexendo comigo, eu vou anotando temas. Noto no caderno, numa folha. E de tempo em tempo eu paro e vou refletir sobre aqueles temas. E ontem eu falei, oh, Deus, que eu faço? Aí na hora que eu peguei meu caderninho, na última folha, estava lá, o despertar. Eu falei assim, mas o que o senhor quer despertar em mim primeiro? Ele está falando assim, se eu te chamei é porque você é especial. Então, Deus te chamou nesta manhã. Você está aqui. O erro nosso, muitas das vezes, é pensar que o despertar de Deus é só para o outro. O despertar é para quem tinha que estar aqui, não. O despertar é para nós. Porque nós, como seres humanos, de repente a gente vai numa palavra, alguém dá uma palavra naquele momento ali, não, essa palavra tinha que ser para fulano. Não é fulano, a palavra é para nós mesmos. Se Deus está nos chamando, está nos dando a oportunidade de ouvir a palavra, é porque esse despertar é para nós. E a pergunta que fica é, o que vai ser necessário Deus fazer para nós realmente despertarmos para a presença de Deus? Então Deus está nos mexendo nesses dias. E todos os dias Ele tem mexido com todos nós. Ele tem nos dado palavras que nos incomodam. E qual a nossa atitude para esse despertar? Ou nós temos permanecido dormindo, pensando que vamos empurrar com a barriga e isso vai acontecer, empurrar com a barriga e isso vai acontecer? Não. Deus está mexendo com a igreja. E mexendo forte, por quê? Porque Ele necessita, no sentido de ver a igreja entregue de coração para Ele. Que é algo que mexe muito com a gente, é quando chega a época de revisão de vidas. Isso mexe com a gente porque no momento do revisão de vidas, a gente vê o despertar, essa situação aqui que Esther estava vivendo, o povo dela sofrendo, ia morrer todo mundo. E qual foi a atitude dela? A atitude dela foi não fechar os olhos para aquela situação. E qual que é a atitude nossa? A gente vai ter uma revisão de vidas em outubro. Qual é a nossa atitude? Nós vamos despertar para essa situação ou nós vamos ficar calados só vendo as pessoas indo para o mundo, para as festas, para as baladas, sendo atraídas pelas situações negativas, ou nós vamos atrás para poder fazer algo diferente? Começando como Esther fez, momentos de oração, de jejum, de busca, ou seja, de sacrifício diante de Deus. E foi necessário, agora a gente vai no versículo 13, onde o seu tio falou com ela. Lá em Esther, capítulo 4, versículo 13. Fala assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagineis que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Queridos, Deus está mexendo comigo e com você. De nada adianta eu e você ficarmos sentados lá na igreja e pensando que lá estaremos, já está tudo resolvido. Não está resolvido. Não está resolvido. É egoísmo da nossa parte. É egoísmo da nossa parte pensarmos que estamos na igreja, está tudo resolvido. Ou a gente está achando que Deus nos levantou para ficarmos olhando só para dentro de nós e não olharmos em volta. Então Deus coloca as pessoas na posição em que elas estão porque Ele necessita que elas façam algo diferente, elas despertem a realidade. E essa realidade de despertar é isso, é nós olharmos para Deus e ver assim, Deus, se o Senhor me colocou aqui, é porque aqui o Senhor vai fazer grandes coisas através da minha vida. Mas porque eu também me incluo nessa, muitas vezes nós mais questionamos Deus que agradecemos Deus. Só que tem algo importante. Deus te levantou porque você é especial. Deus está te despertando hoje para você entender que toda situação que você está vivendo não é por acaso. Não tem por acaso. Tem um sobrenatural para acontecer através da sua vida. Só que para isso você tem que fazer como Esther. Você tem que vencer o medo. Você tem que, muitas das vezes, estar em jejum. Você tem que permanecer em oração vigilante. E mais que isso, você tem que vencer
o seu egoísmo. Deus tem te colocado para você falar para alguém, Jesus te ama. E o que nós temos feito? Adormecido. Adormecido. Então aqui a gente viu na história de Esther, estou lendo só alguns trechos, depois você vai ler com mais tranquilidade. Você vai ver que um homem que saiu, vamos falar assim, ele foi tirado da terra dele e ele levou a sua sobrinha junto. E lá ele cuidou dessa moça. Ao cuidar dessa moça, quando o rei solicitou que todas as moças fossem para o palácio, ele deu uma orientação para ela. E Deus está te dando uma orientação. Seja sábio em todos os lugares que você estiver. Não coloque pela força, porque não precisa. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, seja paciente. Você não precisa sentar à mesa dos escarnecedores. Mas se Deus te colocar perto de algum deles, você não tem que ficar brigando com ninguém. A palavra de Deus que vai fazer esse despertar dentro dele. Porque Deus já despertou dentro de você. Então, a palavra de Deus mostra aí, seguindo um pouquinho ali em 16, no verso 16, ainda no capítulo 4, ele fala assim, ó, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se parecer, pareci. Se nós pegarmos o que o bispo Robson propôs como sendo ali ele fazendo parte da questão das igrejas como toda evangélica, que ele é o presidente, Deus tocou no coração dele para quê? Para que a igreja, como um corpo, independente da placa, como um corpo, ela fizesse jejum e oração pela nação. Ou seja, para que a nação não viesse a sofrer algo que está fora da palavra de Deus. Olha como que Deus é maravilhoso. A nação fica adormecida, aí Deus faz um despertar na nação para que a nação ela não fique presa a alguma situação do homem, mas para que a nação fique presa à vontade e à dependência de Deus. Então Deus está mexendo conosco hoje, como mexeu com Esther, falando assim, olha, a luta em alguns momentos é sozinho, mas a maioria das vezes é como igreja. A maioria das vezes, despertar, você tem que compartilhar com o teu pastor, compartilhar lá com o teu líder, olha, a luta tá difícil, ora por mim, mas não é só ele orar, é você despertar, e ele vai te ajudar em oração, mas é você que tem que despertar por quê? Porque Deus quer você na frente de batalha. Então, tá chegando revisão de vidas, qual o nosso despertar para revisão de vidas? É mais um? Ah, vai acontecer, alguém faz. Não, querido, Deus está colocando você aonde você está, nos lugares, para você mostrar para as pessoas que esse despertar é muito maior do que aquilo que temos enxergado. E para fechar, ontem eu vi uma postagem do Bispo Rodovalho e foi interessante, que fala assim, sacrifício que não lhe custam não tem valor. Sacrifícios que não lhe custam não tem valor. Então, queridos, qual sacrifício Deus está pedindo para você realmente despertar para o agir dele dentro de você? Qual é a situação que Deus está usando para despertar você mais uma vez? Não espere a situação parecer irreversível para depender mais de Deus. Até aquelas que parecem tão simples, dependa totalmente de Deus. Deixe Deus despertar dentro de você, não só pela dor, mas também pelo amor de ser grato em conhecê-lo todos os dias. Amém, queridos? Amém. Senhor Jesus, Pai, nesta manhã nós colocamos nossas vidas na Tua presença. Pai, que o Senhor venha despertar dentro de nós um homem ou uma mulher que não vão negociar com os princípios que o Senhor tem nos mostrado através da Tua palavra. Mexe nas nossas vidas, Pai. O que nós temos que despertar diante de Ti? Se for para mexer nas nossas finanças e sermos fiel com o Senhor, que o Senhor mexa. Que se for para mexer com as nossas emoções, que o Senhor também desperte dentro de nós. Se for para mexer, Deus, com a parte ministerial, mexa, Pai, porque nós precisamos, como igreja, de sermos um com o Senhor
E a tua palavra mostra que o Senhor não divide a tua honra nem a tua glória. Nos ajuda, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, mas mais que isso, Pai, nós pedimos, nos ajuda a vencer o nosso egoísmo, que é o nosso egoísmo que nos faz irmos na tua direção, mas vivermos com os pés no mundo. Então nos ajuda, Pai, a despertar nesta manhã, um despertar maravilhoso diante de ti. Nós declaramos, Deus, que nessa virada de mês, nós faremos um despertar nas nossas vidas como nunca fizemos. E o Senhor vai nos auxiliar a mantermos fixos com os olhos no Senhor, com os pés na tua palavra, que vai ser, ó Deus, cada dia mais lâmpada para os nossos pés, nos guiando, nos livrando dos caminhos tortuosos. E nós pedimos, Deus, nos dê muita fé, muita esperança, para que o nosso despertar não seja por meia hora, mas seja 24 horas por dia, em nome de Jesus. Amém.